Salve, Thiago Fred! Como é que você tá, meu irmão? Tudo tranquilo? Tranquilo, feriadão. Hoje foi um dia light, né? Foi um dia de ficar com a família. Mas estamos aí, né? Eu vi o pessoal falando boa tarde, pô, aqui já é boa noite. Eu tô 9 horas da noite aqui em São Paulo. E você Mandar um conhece? abraço pro Clau. Mandar um abraço pro Clau, Claudeci, amigo meu aí. Ah, Tá que aí, tá todo legal! mundo sabendo. Você conhece alguém que tá entrando aí por acaso, Cara, Thiago? bastante gente. Deixa eu ver aqui. Acho que até minha mãe entrou. Eu vi Zete Fred, eu acho que a Oh! minha mãe tá. Não, é isso aí, tem que chamar Tem toda a que chamar a família. família, tá todo mundo aí. Sexta-feira, feriadão, já que a gente tá em casa, né? Até brinquei no post, falei, hoje, esse ano não tem show de Dia do Trabalho, né, meu? Todo ano Aham, tem o verdade. show promovido aí, a gente tá sem show dessa vez na Não, quarentena. só hoje é o show do Thiago Fred, pô, mesma coisa, cara. Só aí, ó, show Nosso, do Thiago. nosso show, né? Meu, seu e de todo mundo que tá presente, na verdade. É isso aí, ó. O show aqui é tudo compartilhado, é todo mundo junto Exatamente. aqui pra gente poder aprender, pra gente poder evoluir, né? Que show, Tiagão. Exatamente. Satisfação ter você aqui, tá? Muito obrigado por ter aceito o convite aí, né? E parabenizar todo mundo que tá aqui também, que tá querendo evoluir, que tá querendo aprender. Eu acho que isso aí é fenomenal, Thiago. A gente tá conversando muito isso dessa semana, sabe? Uhum. É, querer evoluir, querer aprender, querer ir para outro nível, sabe? Ir atrás das informações. Isso aí é o que faz o diferencial de um profissional, né? Porque a gente sempre tem muita coisa para aprender. Não merece um parabéns essa galera que tá aqui, Merece. não, Thiago? Sabe uma palavra que eu gosto muito? Equilíbrio, né? Eu sou um cara que pratico, por exemplo, o esporte do ciclismo. E o ciclismo, meu amigo, você não consegue ficar parado na bicicleta. Você tem que estar em evolução, você tem que estar andando, não é isso? A nossa carreira profissional é essa também, cara. É sempre aprendendo, né? Ser humilde, saber que a gente nunca vai chegar no saber tudo, né? Mas é um dia melhor do que o outro, né? Então, equilíbrio é a palavra, né? Show de bola, Tiagão, show de bola. Ó, Tiagão, eu sei que tem muita gente aqui da sua audiência aqui, então eu vou falar rapidinho aqui. Eu sou Roberto Medeiros, eu sou consultor em segurança e saúde do trabalho. E a gente está promovendo aí essa mega semana aí, a segunda maratona de atualização de SST, para trazer mais informação para o pessoal da segurança, para a gente elevar a nossa cultura, para a gente escutar profissionais que também estão em outro nível aí para poder ajudar. E você é o nosso convidado aqui, é uma honra ter você aqui. E, inclusive, essa semana, no início da semana, a gente conversou com o Ivomar. O Ivomar já fez altas referências sua aqui, né? Falou super bem de você, né? Então, olha aí, que legal, né? A gente está tendo esse privilégio de poder escutar você aqui. A gente fica muito agradecido. Tá, Tiagão? Fala um pouquinho de você para o pessoal, um pouquinho da sua carreira, da sua evolução, da sua história, para a galera conhecer também, por favor. Tá, vou tentar ser sucinto, né? Hoje eu falo que eu sou professor, talvez uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ser professor. Hoje eu dou aula, o Claudeci que está aqui é parceiro meu, a gente dá aula no MBA da BSSP, eu com a parte de SST, ele com a parte previdenciária, que ele domina aí. E além de dar aula, eu hoje sou dono de uma empresa, então eu presto consultoria e assessoria. Né? Quem é da área de segurança sabe que tem uma diferença, né? Você sabe qual é a diferença de assessoria para consultoria? Opa, tem diferença Tem bastante, diferença, não né? tem? Na consultoria, você está vendendo o seu conhecimento, você está lá para auxiliar alguém. Literalmente, você não vai pôr a mão na massa. Já a assessoria, você vai colocar a mão na massa. Né? Então, isso é uma parte aí que muita gente acaba não prestando atenção. Diferente de consultoria e assessoria, eu faço na minha empresa as duas. Agora, eu não sou o cara que gosta de ser o pato. Sabe o que é o profissional pato? Pato, não faz nada bem feito, né? O pato ele anda, o pato ele voa e o pato nada. Mas ele não faz nenhum dos três bem feito, né? Então a gente até brincou, né? Bom, vamos sortear uma mentoria. Eu falei, ó, desde que seja assunto que eu domine, ok, que eu não quero enganar ninguém. Né? Então, por exemplo, indo um pouco para minha formação. Qual que é a formação minha? Eu sou técnico em meio ambiente, técnico em segurança do trabalho, engenheiro de produção, engenheiro mecânico e engenheiro de segurança. E depois eu fiz um MBA em gestão de negócio, porque em 2015 eu abri empresa e descobri que eu era muito técnico, mas eu não sabia ser empresário. Né? Então eu fui estudar um pouco gestão de negócio, fiz um MBA de gestão de negócio para tocar a empresa. Esse é o Thiago, né? Esse é o Thiago que está aí hoje.
E vamos embora, né? Vamos falar sobre assunto técnico. A NR13 é uma Verdade. paixão minha, porque eu comecei o curso técnico de segurança em fevereiro. Quando foi em março, apareceu uma empresa que fazia assessoria em NR13 lá na escola que eu estudava e falou assim, ó, eu quero um estagiário, mas tem que estar no começo. Eu falei, pô, mais começo do que eu não tenho. Comecei mês passado, né? Me candidatei à vaga. E aí eu lembro que, assim, não foi o primeiro serviço que eu fiz em segurança do trabalho. No meu primeiro dia me mandaram medir calor numa empresa, né? Essa empresa fazia um pouco de higiene, mas era muito pouco. Mas eu lembro que logo na primeira semana eu fui apresentado a um monstro chamado caldeira. Aí eu entrei de frente com uma casa de caldeira, com equipamento grande, aquele negócio que você tinha tubulação para tudo quanto é lado, cabo, fio. Eu falei, puta, que é isso, né? Só que a galera sempre ajuda, né? A galera chegou para mim e falou assim, ó, fica tranquilo. Isso aqui é perigoso, isso aqui mata, mas como a gente está fazendo inspeção, tá desligado. Então não tem que se preocupar. Bem tranquilo, Assim que eu né? fui apresentado para a caldeira. Tranquilo, né? Mas assim, a importância da caldeira para a indústria que a gente conhece hoje, muita gente não é relevante, né? Se a gente puxar lá na história, o que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi quando o homem começou a dominar a energia térmica, o vapor. E aí você pode transformar a energia térmica, o vapor, por exemplo, em energia mecânica. E aí o que eu posso criar com isso? Posso criar um trem, né? O que a gente chama de Maria Fumaça. Você sabe qual foi a importância dos trens para o desenvolvimento da humanidade? Caramba, levou coisa para tudo que é lugar, né? Então. E num tempo muito menor. Imagina você viajar, por exemplo, a gente fala muito sobre a Inglaterra, né, que foi o berço da Revolução Industrial, portanto, quem criou as máquinas térmicas, mas os Estados Unidos, que foi colonizado pela Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra criou o trem, os Estados Unidos criou o barco a vapor. Então, diminuiu muito o tempo que as pessoas precisavam para se deslocar de um local ao outro. Antes você tinha que se deslocar de cavalo, imagina. Quanto tempo demora para você cruzar os Estados Unidos de cavalo? Levando uma carroça ainda cheia de produto, imagina que maravilha. Exatamente. Então, a energia térmica, cara, tem muito aí do que a gente deve muito para a energia térmica, né, a criação de vapor, para a indústria que a gente conhece hoje. Maravilha, Tiagão. Ó, pessoal, fala para nós, vocês estão escutando bem? Tá tudo beleza? A gente pode. O Fred já deu uma introdução, show de bola aqui. A gente já começou com uma base aqui. Fala aí pra gente aí, tá joia aí? Porque a gente tem muito assunto técnico aqui também para tratar, tá? Então dá um joinha aí, dá um coraçãozinho ali. Ó, eu vi que o Romeu entrou aqui. O Romeu é um técnico de segurança muito bom da área de estrada, tá aqui com a gente, ó. Jaiane, ó, minha sócia, ela que toca uma unidade da minha empresa lá em Sinop, no Mato Grosso, tá aqui também. Olha que legal, Robson de Campo Grande, um dos melhores engenheiros de segurança daqui de Campo Grande, especialista aí na área de 35. Ó, a Tatiane sempre tá junto aqui com a gente, ó, Luciano, Fagner Machado. Você conhece um tal de Fagner Machado? Já ouviu falar desse Conheço. cara? Eu tô com um pouco de ciúme, ele tá trocando juras de amor com o Clau aí, eu tô ciumado. O Fagner que falou, ó, fala com o Thiago Fred lá que o cara é fera e vai engrandecer o evento. Eu falei, já tô vendo isso, tá nítido isso pra nós. Vamos lá, Thiagão, então, ó, o pessoal validou aí, áudio bom, joinha, coraçãozinho, pessoal, aviãozinho pra quem não tá aqui ainda, pra aquele amigo que tá tomando cerveja lá, manda o aviãozinho pra ele vir assistir aqui pra nós aprender com o Thiagão aqui. Então vamos começar lá. Tiagão, sobre essa questão da NR13, teve uma alteração agora, né, por último, né, de 2014, isso, né? A última alteração significativa que a gente teve na NR13 foi no ano passado, em julho de 2019, através da portaria 915, tá? Essa alteração ela foi significativa, mas um pouco do que a gente vai falar de alteração aqui, ela também aconteceu em 2014, com a portaria 594. Então, no meio dessas duas, a gente teve uma alteração pequena em 17 e 18, mas as duas principais alterações que nós tivemos recentemente na NR13 foi uma em 2014. O que aconteceu basicamente em 2014? Até 2014, a NR13 só tratava sobre caldeira e vasopressão. Quando chega em 2014, é incorporado dentro das tubulações, não todas as tubulações. Logo depois que eu fizer essa introdução, eu vou falar o que é aplicado ou não para a NR13, vou explicar quais tubulações entram. E em 2019, ano passado, a outra alteração que teve, ela incluiu também alguns tanques metálicos, também não são todos, vou explicar quais são. Então, hoje, a NR13, em 2020, ela trata sobre caldeira,
vasos sob pressão, tubulações e tanques metálicos. Antes de 2014 era só caldeira e vaso sob pressão. Então, nos últimos 6 anos, a gente teve aí mais 2 tipos de equipamento ou sistemas, né, tubulação é um sistema, que foram incorporados para a norma. Okay? Então, essas são as alterações principais. Por exemplo, um ponto que a gente vai tocar aqui, que é a dispensa do teste hidrostático, foi lá em 2014. Mas aí, conforme eu vou falando, a gente vai pontuando isso daí. Mas as principais alterações que a gente teve foram 2. Através da portaria 594 de abril de 2014 e a portaria 915 de julho de 2019. Essas foram as 2 alterações mais importantes aí que a gente teve recentemente na NR13. Maravilha! Então, já com essa base aí, vamos começar a falar sobre o teste hidrostático, né? Antes do teste hidrostático, posso só fazer claro. coisa? É que eu criei uma estrutura aqui, passo a passo, né, do que é importante falar primeiro, para a gente chegar a entender o teste hidrostático lá na frente, ok? Perfeito, então, com certeza. Porque a nossa ideia é justamente isso, né? Mostrar para os profissionais da área de segurança, que às vezes não são todos engenheiro mecânico, né? Não são o que ele tem que observar. Então, maravilha, se facilitou a nossa vida aí com passo a passo, ótimo, bora Vamos lá. Eu criei uma estruturinha e a gente vai passar assim, ó. A gente vai passar primeiro por campo de aplicação, depois a gente vai falar sobre a classificação, depois a gente vai falar sobre documentos e dispositivos obrigatórios para chegar em treinamento. Eu acho que se correr dá tempo de falar tudo isso, então não é marca uma outra live, ok? Mas acho que a primeira coisa é saber para que a NR13 serve, para que equipamentos estão ali dentro. Eu sei que a sua audiência tem muito tech de segurança. Hoje começou um monte de gente seguir eu ali, segui todo mundo, fiz questão de seguir todo mundo também. Olhei os perfis ali, então tem muito profissional técnico, né? Que pode ou estar trabalhando dentro de uma empresa como técnico de segurança, ou pode ser um consultor, um assessor igual a gente, que vai ter que prestar serviço. Então, o que a NR13 engloba? Vamos lá. Primeira coisa, se a gente for na NR13, vocês vão achar isso daí, o que é o campo de aplicação do item 13.2.1. Aí tem uns subitens lá, A, B, C e tal. Eu vou resumir os 4 principais, ok? Primeiro, a NR13 é aplicada para caldeira. E o que é uma caldeira? Por definição, caldeira é um equipamento destinado a produzir e acumular vapor sob pressão superior atmosférica. Então, você está dentro de uma empresa, dificilmente você vai ter a dúvida se aquilo é uma caldeira ou não. Eu já peguei alguns clientes que tinham, assim, um aquecedor parecido com uma caldeira, mas acaba não sendo. Mas, basicamente, você trabalha numa empresa e essa empresa utiliza vapor no seu processo produtivo, é quase que 100% de certeza que você está produzindo esse vapor dentro da sua empresa. E você vai estar produzindo com uma caldeira. Então, cheguei na empresa, o que essa empresa faz? Essa empresa é de papel celulose, você vai ter caldeira. Você quer uma empresa de bebidas, você vai ter caldeira. Assim, eu posso dizer que uns 30%, 40% dos processos produtivos vão utilizar um vapor, você vai ter uma caldeira lá dentro, que vai destinada a produzir e acumular vapor sob pressão superior atmosférica. Essa é uma pegada importante de entender da caldeira. Por quê? Eu quero usar o vapor, a energia que o vapor me traz. Então, aquecer isso dentro do recipiente, que vai isolar da pressão atmosférica, é extremamente importante. Porque só aí eu vou conseguir ter água a 120, 130, 140 graus Celsius, ainda na fase líquida, gerando vapor. Ok? Para mim usar no meu processo. Por exemplo, fazer uma esterilização ou para cozinhar massa biológica para fazer celulose. Ok? Então, caldeira é um dos equipamentos que está ali dentro. Depois vem os vasos sob pressão. O que são vasos sob pressão? São equipamentos que possuem um fluido que está numa pressão diferente da atmosférica. É importante entender diferente. Por quê? Porque o vaso sob pressão pode trabalhar tanto com pressão positiva quanto com vácuo. Que a gente, né, se o professor de física ouviu falar isso, vai me bater se eu falar pressão negativa, porque isso não existe, né? O vácuo não é uma pressão negativa, e sim a ausência de fluido. Mas, uma maneira mais fácil de entender é, ou é uma pressão positiva ou é uma pressão negativa, e ela tem que ser diferente da que está aqui fora, da pressão atmosférica. A regrinha básica para saber se aquele dispositivo pressurizado entra na R13 ou não é a tal da regrinha do PV. Muita gente deve ter ouvido falar disso daí. Qual que é o PV desse vaso? Para mim saber se ele entra na R13. Aquela perguntinha, o PV é maior que 8? O que eu estou falando quando o PV é maior que 8? Eu quero saber se a pressão vezes o volume, se o coeficiente dessa multiplicação vai dar maior do que 8. Se der maior do que 8, enquadra na R13. Se não, não enquadra. É importante saber o seguinte, você está dentro da empresa, vai começar a procurar os equipamentos de vocês, é onde vocês vão buscar essa informação.
Se você tiver documentação nela, se não, você vai até campo. E aí, o equipamento, quando ele está dentro da NR13, ele tem uma placa parecida com isso aqui, ó. Essa é uma placa que eu uso para reconstituição, tá? Essa aqui é uma placa da minha empresa, então também que ela está em branco aqui, eu chego na empresa, tem que ter aqui um vaso sob pressão e está sem placa, a placa é um item obrigatório da NR13, eu pego e vou reconstituir uma dessa. Para quê? Para mim cumprir a NR13 e não ser autuado. Isso é um item obrigatório da NR13. Aqui tem várias informações, entre elas vai ter a PMTA, que significa pressão máxima de trabalho admissível, e o volume do equipamento. Então você vai pegar essa pressão, multiplicar pelo volume. Se der maior do que 8, enquadra na NR13. Só tem que tomar um cuidado. O negócio é o seguinte, geralmente essas placas vão identificar a pressão em unidades mais utilizadas pela instrumentação industrial, quilograma-força por centímetro quadrado, bar, PSI. E, para mim fazer o enquadramento segundo a NR13, eu tenho que me certificar que a pressão está em quilopascal. Ok? Então eu tenho que transformar a pressão em kPa. E o volume em metro cúbico, que também o volume geralmente você vai encontrar em litros. Ok? Então, identifiquei a pressão, identifiquei o volume, multiplico um pelo outro e vou saber se for maior do que 8, vai enquadrar na NR13. Tem algumas exceções? Tem, mas eu não vou entrar nas exceções para não complicar, porque daí são muitas. Você quer fazer uma pergunta? Deixa eu só comentar um negócio, isso aí que você está falando, acho que é uma importância muito grande. O que que acontece bastante aqui na região? Eu acredito que aí também a gente tem essas indústrias de asfalto, essas empresas de asfalto, sabe? E normalmente, antigamente principalmente, era movida a caldeira, mas essas mais novas, que é aquela que vai no caminhão mesmo, que eles carregam, chega num lugar e monta, a gente já teve muito problema. O pessoal registrava, inclusive, como operador de caldeira, mas essas usinas novas de asfalto, elas são aquecedores de fluido térmico, a grande maioria, né? E aí isso aqui que você está mostrando é essencial para isso, né? Porque se não faz essa continha, se não vai lá e identifica uma coisa e uma regra é porque é caldeira, e se não for é outra regra, não é isso, Thiago? Exatamente. Imagina que você assumiu lá que o cara é operador de caldeira. A gente vai falar aqui, que eu coloquei no último tópico, treinamento, é 40 horas de treinamento para esse cara, então. Se você reconhecer que é uma caldeira, então ele tem que fazer um treinamento de 40 horas mais um estágio prático que vai variar de acordo com a categoria dessa caldeira. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Quer ver uma outra coisa que acontece muito? Você chega em empresa maior, que tem um restaurante grande, a cozinheira fala assim, eu cozinhei o arroz hoje na caldeira. Pô, que história é essa, caldeira? Né? Em indústria, né, na cozinha industrial, como você faz uma quantidade grande de refeição, você tem uma panela diferente, um panelão que a gente chama. Né? Esse panelão, ele já viu fazer o pudim, já não viu? Banho-maria? Você pega o pudim e coloca na água fervendo. Essa panela, ela é parecida com um banho-maria. Então, onde você coloca o arroz, em volta dela tem uma camisa, que é cheia de água. E aí embaixo você tem chama. Aí o que acontece? A chama aquece a água e a água aquece aonde está o arroz. Tá? Esse aquecimento acaba gerando vapor. Agora, esse panelão, ele não é uma caldeira. Perceba que ele não é um equipamento destinado a produzir e acumular vapor sob pressão superior atmosférica. Ele não foi pensado para produzir vapor e mandar para algum lugar. É uma consequência aquecer a água e gerar vapor. Esse equipamento não é uma caldeira, mas ele está na NR13. Alguns. Por quê? Porque se você fizer a pressão vezes o volume dessa camisa der maior do que 8, ele vai ser enquadrado como um vaso sob pressão, não como uma caldeira. Então perceba que o que você falou faz todo sentido. Saber identificar o que é. Muitas vezes esse aquecedor que você falou novo, ele até pode estar na NR13, mas como um vaso sob pressão, não como uma caldeira. Para ser caldeira, ele tem que produzir vapor. Ok? Então, falamos aí sobre caldeira, pode falar. Deixa eu comentar aqui, que tem chegando umas perguntas aqui, um comentário que eu achei interessante, ó, eu vi que a Ana já entrou aqui, a Valéria sempre acompanha a gente, o William também está aqui, ó, que legal, salve para vocês, e o Guimarães também sempre acompanha a gente aqui. Aí eu achei interessante que ele falou aqui na região a gente utiliza muitas caldeiras em secadores, porém usamos na produção de água quente não gerando vapor. Nesse caso, o risco é menor ou não faz diferença? Vamos lá. Cara, são 13 anos trabalhando com isso, então acredite, eu já vi de tudo, tá?
Eu já vi pessoas pegarem um equipamento que foi produzido para ser uma caldeira e transformar ele num aquecedor de água, ok? Qual que é a diferença disso? Às vezes até um aquecedor que o próprio fabricante fez para ser um aquecedor de água, ele pode confundir. Porque olhando de fora, é um negócio redondo, com um revestimento térmico e tem um queimador na frente. Então é muito parecido o aquecedor com a caldeira. Qual que é a diferença? Lembra que eu falei que a caldeira ela produz e acumula vapor? Então, no aquecedor, você não tem espaço vago nenhum dentro daquele cilindro. É água do começo ao fim. Na caldeira, ele vai ter um espaço em cima que vai ser de 15% a 20% que ele fica vago. Se você olhar na caldeira, ela sempre vai ter do lado uma garrafa de nível, que é um vidrinho que vai ter lá metade a água para baixo e para cima ele vai estar vago. Por quê? Só tem água dali para baixo. Então você vai perceber que vai ter um espaço em cima dele que não tem água. O que é esse espaço? Chama câmara de vaporização. Então, a água vai fervendo e o vapor vai se acumulando nessa câmara em cima. Então, para saber se é uma caldeira ou se é um aquecedor, é essa pegada. Olha do lado ali, se você tiver a garrafa de nível, e se você ver que para cima da garrafa de nível sua vai ter tem espaço, não tem água, ali está acumulando vapor, isso é uma caldeira. Se tiver totalmente cheia de água, porque eu já vi gente transformar caldeira em vasopressão e aquecedor de água, então ele vai enquadrar na NR13, mas como um vasopressão. Lembrando sempre que para enquadrar como vasopressão, você vai fazer aquela regrinha do PV, vai pegar a pressão, multiplicar pelo volume, se tem maior do que 8. Ok? Tiagão, Valéria estava aqui com a gente quarta-feira, né? Falou sobre a área rural ali, né? Foi muito bom a live com ela aqui. Ela está aqui presente e está perguntando aqui, ó. E esses do autoclave, Thiago, vaso sob pressão, estilo autoclave. O que você me fala do autoclave aí? O hospital normalmente usa bastante, né? Tá, autoclave, cara, sempre vai ser um vaso sob pressão. Agora a gente tem que entender que existe muito tipo de autoclave. Então, você falou que a Valéria trabalha com área rural. Ela pode estar se referindo, por exemplo, aos autoclaves que são utilizados para tratamento de poste de madeira. É muito comum em área rural. Eu tenho aqui em São Paulo alguns clientes, indo mais para o Paraná, Capão Bonito, é uma região onde eles tratam muita madeira. Então, como que funciona essa autoclave? Imagina um cilindro gigantesco, você tem uma tampa na frente, aí o cara vem e coloca um poste de madeira lá dentro. Ele fecha esse poste de madeira e ele vai injetar vapor junto com alguns produtos químicos que são feitos para quê? Para impregnar dentro da madeira e que essa madeira, depois de tratada, ela não venha sofrer de cupim. Então, o que você faz nesse autoclave? Você injeta vapor com o produto químico e ele vai cozinhar a madeira. Você pode ver que o poste tratado de madeira que está na rua, ele até tem uma cor diferente, geralmente esverdeado. Por quê? Porque foi a impregnação desse produto que está ali dentro. Então, essa autoclave está na NR13? Tá. Tem que ter inspeção? Tem. É a única autoclave? Não. Quer ver onde você vai achar autoclave? Olha que dois extremos, desde a área rural até no hospital. Então, como que é esterilizado o material dentro do hospital? Uma autoclave. Então, você vai ter um recipiente, só que dessa vez, em vez de jogar vapor e jogar produto químico lá dentro, você vai jogar só vapor. Lembra que se a gente for para a aula lá de física da professorinha na 7ª série, ela falava que a água pode ter 3 estados, não é isso? Estado líquido, sólido e gasoso. E isso varia de acordo com o quê? Temperatura, não é isso? Então, se eu quero esterilizar o material no hospital, eu quero atingir temperaturas elevadas. Se eu quero atingir temperaturas elevadas, só vou conseguir se a água estiver na fase de vapor, porque acima de 100 graus, ela já vira vapor. Se eu pressurizo isso dentro de um tanque, quanto maior for a pressão, maior vai ser o ponto de ebulição. Então você consegue atingir, por exemplo, temperaturas próximas de 200 graus Celsius sob pressão. Então, autoclave, cara, tem um monte, mas sempre vai ser vaso sob pressão. Nunca vai ser uma caldeira. E aí você pode ter autoclaves que geram seu próprio vapor, ou você pode ter autoclaves que são alimentados por uma caldeira. Aquela primeira que eu dei exemplo na área rural, geralmente ela vai estar ligada a uma caldeira. A do hospital, ela gera o próprio vapor, parecido com aquele panelão da indústria, da cozinha industrial que eu falei para vocês anteriormente. Tem mais pergunta? Como que vai aí? Chegou, olha só. Entrou aqui o grande Gustavo aqui, Marco Jorge estava ontem com a gente, aí, foi excelente a live com o Marco Jorge ontem, né? Fenomenal. E o Benilton também entrou aqui, ele falou assim, ó, quanto ao vaso de pressão de um equipamento comboio, se enquadra para NR13? Cara, hoje eu posso... Como que é o nome dele?
Benilton. Benilton, hoje esse tá fácil, né? É o compressor que geralmente coloca em cima do caminhão, não é isso? Então, hoje eu posso falar para você que enquadra, Benilton. Sabe por quê? Porque o brasileiro é criativo, né? Até 2014 isso gerava uma controvérsia, cara. Antes da revisão de 2014 da NR13, dizia o seguinte, que vasos supressão móveis não enquadrava na NR13. Então imagina o seguinte, até 2014, olha como que funcionava essa regra. Você tem um compressor pistão, que é aquele compressor que a gente está acostumado a ver nas borracharias, sabe? E aquele compressor ele tem um volume lá de 500, 600 litros, uma pressão de trabalho próxima de 10, 12. Se você faz o PV dele, com certeza ele dá maior do que 8 em quadro com o NR13. Então, se o compressor tivesse parado na borracharia, até 2014, fazia o PV e enquadrava na NR13. Só que a partir do momento que você pegava aquele compressor, colocava em cima de uma carroceria de um caminhão e colocava no comboio, ele passava a ser um vaso móvel, você concorda? Então, mesmo ele tendo um PV maior do que 8, ele não, a NR era uma brecha que tinha nela. Então, não enquadrava. Aí você chegava em lugar, os caras mais, né, somebody móvel por aí, você falava isso pro cara, o cara falava, então, peraí que eu vou resolver esse problema. O cara ia lá e colocava 4 rodinhas no pé do compressor. Aí o compressor se tornava móvel. Aí o cara fala, não vou fazer a inspeção de NR13 porque esse negócio não é. Até 2014 funcionava desse jeito, ok? Aí, a partir daquela revisão lá da portaria 594 de 2014, vasos móveis com pressão vezes volume maior do que 8 enquadra na NR13. Então, hoje, com certeza, todos esses equipamentos eles vão enquadrar na NR13, pode ficar tranquilo. Mas até 2014, isso é uma curiosidade. Acabava que em algumas situações não enquadrava. Maravilha, tá andando bem aqui, pessoal. Vocês estão gostando? Manda um joinha aí, manda um coraçãozinho para saber se vocês estão gostando, se tá legal, porque a gente já começou a entrar no conteúdo técnico aqui, bastante informação show, tá? Então manda um coraçãozinho, manda um joinha aí para nós seguir no seu roteiro aí, por favor. Porque nós fomos no campo de aplicação, já falando, respondemos uma pergunta aqui do pessoal. Vamos seguir aí, qual que é o próximo aí na sequência? Então vamos lá. Campo de aplicação, eu falei que é caldeiro, que é vasopressão. Só para vocês aí também não perderem. Tem tubulação, não é toda tubulação, tá? Essa tubulação tem que estar ligada a um vasopressão e o fluido tem que ser classe A ou B, que está lá na NR13, depois dá uma conferida. E hoje a gente também tem os tanques metálicos. Os tanques metálicos não são todos que enquadram também, tem várias especificações. Ele tem que ser de superfície apoiada em solo, ele tem que ter mais do que 3 metros de diâmetro, tem que ter um volume maior do que 20 metros cúbicos, classe A e B. Que nem eu falei, eu não vou pegar muito tubulação e tanque atmosférico aqui para a gente não fugir muito do foco. A NR13 é grande, mas, enfim, aplica-se para caldeira, vasopressão, tubulações e tanques. Lembrando que tanque e tubulação tem que fazer essas regrinhas aí também, ok? Aí depois eu vou falar um pouco sobre classificação dos vasopressão. Os vasopressão, eles são classificados em 5 categorias diferentes. Categoria 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Essa categoria você vai descobrir em função do quê? Do grupo potencial de risco e do que tem lá dentro. Basicamente é o seguinte, para você saber o tamanho do problema que você tem que saber se aquele vasopressão trabalha com uma pressão alta, se o volume dele é grande, e aí você vai fazer PV de novo. Só que aqui, cara, toma cuidado, tem as pegadinhas da NR13. Para fazer a classificação do PV do vasopressão, você usa a unidade de medida de pressão em quilopascal. Essa classificação aqui, você usa megapascal. Por que eu sei disso, cara? Porque eu já tive embate com o auditor do Ministério do Trabalho que não se atentou nisso e errou. O cara batia o pé que eu estava errado, que eu não tinha classificado um equipamento que era para ser classificado. Por quê? Porque ele errou a unidade de medida na hora de fazer a classificação. Então toma muito cuidado. De quilopascal para megapascal são 2 casas decimais à direita, meu amigo. Então isso dá uma diferença do caramba no final da sua conta. Ok? Bom, fez grupo potencial de risco, depois você vai achar a classe do fluido, ou seja, o que tem lá dentro. São 4 tipos diferentes. Fluido classe A, B, C e D. Sendo o A os mais perigosos e o C e o D o menos. Aí tem uma tabelinha na R13, você cruza lá. Grupo potencial de risco com classe do fluido, você vai chegar em uma categoria 1, 2, 3, 4 ou 5. Por que é importante você saber disso? Prazo de vencimento de inspeção é diferente. E a gente vai falar sobre treinamento. Quem tem que ter treinamento de vasopressão é quem opera categoria 1 e 2 só. Categoria 3, 4 e 5 não tem obrigação de treinamento da NR13. Ok? Agora, caldeira.
Caldeira teve uma alteração importante agora em 2019. Até 2019, as caldeiras eram classificadas em 3 categorias, A, B e C. A partir de 2019, com a alteração da portaria 915, as caldeiras são classificadas só em categoria A e B, ok? Então, caldeira categoria A são aquelas caldeiras maiores, elas operam com pressão de operação acima de 19,98 kgf por centímetro quadrado, tem o volume obrigatoriamente maior do que 100. Aonde você vai encontrar esse tipo de caldeira? Usina de cana-de-açúcar. Usina de cana-de-açúcar, eles vão ter caldeiras que trabalham com pressões extremamente elevadas, com produção alta e pressão de trabalho grande. Então, caldeira categoria A, ok? Categoria B, aquelas com pressão abaixo de 19,98 e acima de 0,61. Tem outras definições lá, acima de 100 litros, mas é as categorias mais comuns que a gente encontra. Se quiser ainda entrar um pouquinho mais a fundo, uma diferença geralmente da categoria A para a categoria B é o projeto de construção também. Na categoria A, quando ela trabalha com pressões maiores, geralmente essa caldeira é uma caldeira aquatubular. Isso quer dizer que a água passa dentro do tubo e o fogo por fora. A troca térmica acontece dessa maneira. Água dentro do tubo e fogo por fora. Já na caldeira categoria B, geralmente ela é fogo tubular, onde o fogo passa dentro da tubulação e aquece a água que está em volta. Ok? Então, caldeira A e B, vasopressão 1, 2, 3, 4 e 5. Essas são as classificações que a gente tem dela. Ok? Vamos lá para o que tem que ter nessas coisas aí ou não? Vamos lá, ó, antes chegou uma perguntinha aqui, que ficou legal aqui, ó, tá chegando mais gente aqui, a Rosane Caroline sempre acompanha a gente, um salve aí, Daniele chegando aí, o Valmir também, ó, show de bola. O Fagner, que eu acho que você conhece, falando antes do Fagner aqui, o Marco Jorge falou de garoto prodígio, né, te deu um elogio o apelido aqui. Que legal, né? O Fagner, ele já perguntou uma coisa que eu acho que não sei se entra agora já, sobre os laudos. Quem que faz os laudos? Até saiu um pouquinho mais aí, ó. O Marcos, o que o Marcos falou aqui? O Roberto vai ter que pagar a consultoria. O Marcos já tá jogando a conta pra mim aqui. Não, Marcos, poxa, por favor, não, né? Eu pago. Você que vai pagar, não. Senão. Essa pergunta é do Fagner, do Machadinho? Quem que faz o laudo? E a segunda pergunta eu achei fenomenal dele. Quanto tempo demora para fazer o laudo? Então, vamos lá. Vou responder, porque foi uma machadinha, vou responder. Vamos lá. Se vocês lerem a NR13, vocês vão descobrir que quem pode ser o responsável técnico pela inspeção de caldeira, vasopressão, tubulação ou tanque é o PH, ou seja, o profissional habilitado. E lá diz que é o profissional com nível superior, que tem a capacidade reconhecida pelo órgão regulador da profissão para fazer inspeção, projeto, um monte de coisa. Então, se você lê a NR13, você não descobre quem que é o tal do profissional. Aonde que está essa resposta? Essa resposta está lá na decisão normativa número 45 do CONFEA de 1992. Então, segundo o CONFEA, que é o cara, que é o Conselho Federal de Engenharia, né? A gente tem muito costume de falar do CREA, mas o CREA é a nível estadual. Por isso que tem CREA São Paulo, CREA Santa Catarina, CREA Mato Grosso, né? Então o CREA é a instituição em nível estadual, o CONFEA nível federal. Eles receberam essa dúvida e eles decidiram que quem é o profissional habilitado? Engenheiro mecânico ou engenheiro naval. Tem um outro aí também que é o engenheiro naval que pode assinar. Acontece que no Brasil acho que ainda tem 2 faculdades de engenharia naval, é a USP em São Paulo e a UFRJ no Rio de Janeiro. Então tem muito pouco profissional formado como engenheiro naval, e aí esses caras estão trabalhando em estaleiro, né? Mas o engenheiro naval também pode. Há uma brecha para o engenheiro civil, caso ele tenha cursado algumas matérias, que eu não lembro, ele pode requerir junto ao CONFEA também essa prerrogativa, e agora está tendo aí uma discussão sobre os engenheiros químicos também, né? Engenheiro químico agora tá tendo uma briga aí, né, entre o CREA e o Conselho Regional de Química, né? Então estão chamando muito engenheiro aí, químico pro Conselho de Química, porque eles querem brigar para que também possa assinar esse tipo de laudo. Vocês podem achar um pouco estranho o engenheiro químico, só que um equipamento que é extremamente complexo dentro da NR13 são os reatores químicos, tá? Então a indústria química aí tem reator, cara, e reator é um bichinho tinhoso, viu? Você vai pegar
uma panelona de pressão gigante, vai jogar um monte de produto inflamável lá dentro, com material, vai ter um agitador, mete calor, mete pressão, e se o negócio ali tiver algum tipo de falha, a explosão é feia. Mas, em geral, você vai ver engenheiros mecânicos sendo os profissionais habilitados que fazem esse tipo de inspeção. E a segunda pergunta dele tempo é quanto demora para fazer uma inspeção? Meu, vai demorar. Isso. Vai depender muito das características dos equipamentos. Lembra que eu falei que tem 5 categorias diferentes? Então, por exemplo, você pode ter desde um compressor lá, categoria 5, pistão de borracharia, que é simples fazer uma inspeção, até um reator. Né? Então eu posso fazer uma inspeção do compressor aí, se for uma inspeção externa, com necessidade de calibração de válvula e manômetro, eu vou gastar 2 horas, enquanto que um reator eu posso ficar um dia inteiro aí inspecionando ele. Inclusive porque eu posso ter que entrar dentro do reator, é um espaço confinado, PT, energizar esse equipamento, né? Imagina um tanque com amônia, né? Com uma boca de inspeção interna. Só para você inertizar um tanque de amônia aí de 30 metros cúbicos, que nem eu já fiz, você vai 2 dias. Você tem que encher ele de água, tirar a água, encher de água de novo, tirar, vai com o detector de gás, ver se a atmosfera tá propícia para você entrar lá ou não. Então, varia muito, tá? Mas pode ser, desde um equipamento simples, que demora 2 horas, pode demorar 2, 3 dias fazer a inspeção de outro equipamento. E isso é importante, eu também vejo, né, Thiago, por causa dessa questão da qualidade, né? Tem uma galera aí que chega, né, meia horinha já fez ali, vai-se embora, né? E você vê que se for acompanhar todos os itens que tem que conferir, não é tão rápido assim, né? Tem várias coisas a serem observadas, né? Entra na questão da qualidade, e quando entra na qualidade, por isso que a gente tem que entender, a gente entende os preços também, tá? Então, acho que essa é uma outra linha de raciocínio que a gente tem que seguir. Porque se a gente vai contratar esse trabalho, a gente tem que, no mínimo, entender um pouco do que ele é, porque aí tá toda a diferença, né? De um que cobra um valor e outro que cobra um valor muito maior. Você não concorda? Concordo, cara. Tem um engenheiro de segurança, ele foi não meu primeiro chefe na área, mas quando eu fui registrado a primeira vez como técnico de segurança era ele. Antes eu tinha trabalhado com outro engenheiro, mas como estagiário, que foi aquela primeira empresa. Inclusive, esse cara é até padrinho meu de casamento. Leandrão é um cara que eu criei uma amizade gigantesca, né? E ele me falava uma coisa, cara, quando eu estava começando, que era o seguinte. Ele falava que tinha 2 maneiras de ganhar dinheiro na segurança do trabalho. Ou você fazia muito e não ligava para a qualidade, ou você fazia pouco e ligava para a qualidade. Eu escolhi o segundo, né? Eu não tenho muitos clientes, mas eu tento dar valor agregado aos meus clientes. E assim, eu acabo sofrendo com isso. Eu perco muito orçamento, às vezes eu perco o cliente, porque se você não mostrar realmente o que você está fazendo, o cara às vezes não vai entender porque ele está pagando aquilo. Aí chega um cara mais barato, no compras, meu amigo, você se ferrou, né? Você perdeu, né? Mas, como eu sei que é o tipo de coisa que tem uma responsabilidade gigantesca, né? Até trouxe uma curiosidade aqui. Tem muita gente que pergunta assim, se essa caldeira explodir, mata quanto? O que sobra aqui, né? Então eu vou trazer um dos acidentes que ficaram marcados na história aí de caldeira. Aconteceu em 1905, em Massachusetts, nos Estados Unidos, foi numa fábrica de calçado. Essa fábrica tinha 300 funcionários, era uma fábrica de 4 andares e era feito de madeira. E lá tinham 2 caldeiras, a caldeira principal e a reserva. Nesse dia do acidente, a caldeira principal estava programada para parar, para fazer manutenção, e eles ligaram a caldeira reserva. Essa caldeira explodiu. Eu vou dar o dado para você, você chuta aí, ó. Essa fábrica, quando a caldeira explodiu, tinha 300 trabalhadores. Chuta, quantos saíram ilesos, quantos saíram feridos e quantos saíram mortos? Metade? Metade o quê? Metade vivo, metade morto? Sei lá, metade saiu ferido. Tá. Ó, feridos foram 150, que saíram ilesos 100, nós tivemos 50 mortos. Caramba. É óbvio que nem todo mundo morreu com o deslocamento de massa que acontece da explosão de caldeira. Porque o que a gente tem medo que uma caldeira exploda? Lembra que eu falei que ela fica 80% de água e tem um espacinho lá de 20% de vapor?
Só que o que acontece? Uhum. Como aquele recipiente ele está pressurizado numa pressão superior à atmosférica, aquela água que está lá dentro, ela está a 120, 130, 140 graus Celsius. Quanto maior for a pressão de operação, maior vai estar a temperatura da água. E ela só está na fase líquida, só está como água ali dentro, justamente por causa da pressão. Agora o que acontece? Se romper esse equipamento, por exemplo, se romper a solda que é feita entre o espelho e o costado da caldeira, e essa água entrar em contato com a pressão atmosférica, a pressão atmosférica a gente sabe que a água vira vapor a 100 graus Celsius. Então imagina, eu tenho lá 20 mil litros de água que estão na fase líquida. Só que se ela entrar em contato a 140 graus Celsius com a pressão atmosférica, instantaneamente ela vira vapor. E o vapor ocupa 20 vezes mais espaço do que a água no ambiente. Então você imagina o deslocamento que dá. É isso que quando explode uma caldeira, você vê aquele cenário de devastação. É a água que instantaneamente em contato com o vapor, com a pressão atmosférica se transforma em vapor. Quem tiver curiosidade, tem uns vídeos muito legais dos Mythbusters. Pode procurar lá no YouTube. Os caras pegam uns aquecedores de água dos Estados Unidos e fazem uns testes, cara. Eles colocam dentro de uma casa, provoca falhas, o negócio explode, vai para 40 metros de altura. Eu uso muito em treinamento de operador de caldeira. Quem ficar curioso para saber o tamanho do estrago, dá uma procurada no YouTube, lá os vídeos do Mythbuster. Todos que eles usarem aquecedores de água é muito bom. Recomendo que vejam. Que legal, cara, show de bola. Vamos continuar aqui? Senão não, mas acabar. o Fagner comentou aqui, ó, que lá no Mato Grosso, lá tá com o pessoal fazendo inspeção por vídeo chamada. O que você me diz desse povo aí, né? Aí é arriscar demais daí, né? Depois de uma história de acidente dessa. Cara, vocês sabem o que é isso aqui? Peguei umas coisas que eu tenho aqui, ó. Olha aí, válvula de segurança. Isso aqui é uma válvula de segurança. Essa válvula de segurança e essa válvula de segurança aqui são válvulas para vasos sob pressão que trabalham com ar comprimido. Você percebe pelo tamanho que são vasos diferentes, né? Essa chaveirinho aqui você vai encontrar no compressor. Se olhar os compressores que tem na fábrica que você trabalha, vai ter uma válvula dessa. Se você pegar um pulmão de ar comprimido de 10 metros cúbicos, já vai ter uma válvula dessa, uma bitola maior. O que essa válvula faz? Se tiver uma falha, por exemplo, no pressostato do equipamento, o que é o pressostato? É quem manda ligar e desligar o seu sistema. Isso tem caldeira e tem vaso sob pressão. Então, por exemplo, tem a pressão máxima de trabalho admissível do compressor. É 10 kg. A hora que chegar em 10, o pressostato é um equipamento eletromecânico, então ele tem uma mola, ele vai dar contato elétrico e vai falar, para motor, porque eu atingi a pressão máxima que tem aqui dentro. E aí ele para. Começou a consumir ar comprimido na fábrica, a pressão obviamente vai cair. A hora que chegar lá em 8, ele vai estar calibrado e falar, opa, caiu a pressão, eu vou ligar, vou produzir mais ar comprimido para não deixar zerar. Chegou em 10, parou. Só que isso é um equipamento eletromecânico, eu falei para vocês. E tudo que é elétrico, tudo que é mecânico, pode falhar. Tá? Então, por isso que tem que ter um negócio desse aqui, ó. Por quê? A válvula de segurança, obrigatoriamente, ela tem que estar calibrada para uma pressão de abertura igual ou menor à pressão máxima de trabalho admissível. Então, essa parte aqui está rosqueada no cilindro, o ar está entrando por aqui, está empurrando uma sede, aqui dentro tem uma mola, e caso passar de 10, no caso do exemplo que eu dei, essa mola sobe e o ar sai por aqui. E aí, pergunta lá pro amigo do Machado, que faz por teleconferência, como que eles montam um negócio desse, coloca numa bancada e calibra por videoconferência. Sendo que é obrigatório ter certificado de calibração dessa válvula no relatório de inspeção desse equipamento. Como que ele sabe que o pressostato está funcionando ou não está? Boa pergunta, né? Não tem como, né? cara. Tudo que for mecânico, assim, é até uma coisa que é muito particular da minha área. Eu sou professor, às vezes eu estou de terno e gravata dando aula com uma turma de MBA. Mas se você me acompanhar no dia a dia, você vai me ver cheio de graxa também. Por quê? Porque eu tenho que ir a campo. Eu tenho gente que faz inspeção para mim? Tenho, mas quem que assina? Quem que é o responsável técnico por aquilo? Sou eu, né? Então eu faço questão de estar acompanhando a equipe. E, cara, tem equipamento aí que se explodir é devastador. Tenso, né? Olha só, Tiagão, é loucura isso aqui. Quando a conversa vai fluindo, né? Já estão perto. Perguntando 51 minutos aqui, cara. Negócio bom, viu?
Pessoal, manda um joinha quem tá gostando, que nós vamos falar sobre o teste hidrostático Isso, ainda vamos e falar do vamos teste tentar hidrostático. entrar no treinamento. Manda um joinha, manda um coraçãozinho se você tá gostando, se tá achando legal, tá? E aí a gente vai aproveitar agora, tia Leão, e vamos fazer o nosso sorteio aqui. A gente vai Vamos. dar um intervalinho, vocês mandam aí se vocês estão gostando, se tá legal, manda um coraçãozinho. Ó, a gente pegou aqui o nome de todo mundo que comentou, quem comentou mais vezes, tem mais chances. E qual que é o nosso sorteio aqui? A pessoa vai ganhar 1 hora de mentoria comigo e 1 hora de mentoria com o Tiagão nas áreas aí que ele tem as suas especialidades. A gente marca depois, Skype, Zoom, WhatsApp, tá? E o Tiagão deu uma ideia aqui que foi o seguinte: Roberto, em vez de sortear uma pessoa, por que você não sorteia mais de um? Então, graças ao Tiagão, nós vamos aumentar essa bonificação e vão ser 2 pessoas, tá? E aí a gente depois combina aí, né? Mandamos aí combinamos no direct aí, tá? 1 hora pra gente conversar com essas 2 pessoas aí. 1 hora eu converso aqui e 1 hora o Tiagão conversa por lá com as 2 pessoas juntos, beleza? Então, Fechou. pessoal, olha só, a galerona aqui tá aqui, ó. Vamos fazer uma bagunça aqui para pegar os 2 nomes aqui. Então, olha aqui, ó. Rapaz, fera aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Fabrício Moreno. Deixa eu ver que tá escuro. Fabrício Moreno é lá de Lages, cara. Santa Grande Catarina. Fabrício. Deixa eu ver aqui, ó. Santa Catarina. E vamos aqui, o próximo, David Silva. Davi Silva, vamos ver que se eu põe mais perto da câmera aqui, ó. Davi, minha luz aqui tá trabalhando, ó. Davi Silva, depois nós vamos fazer um post colocando o nome deles lá, então parabéns. A gente vai marcar um dia aí pra gente poder dar uma conversada exclusiva aí com vocês e falar sobre muita coisa boa aí, beleza? Então, vamos bora continuar então, que nós temos mais uns assuntos e nós temos tempo ainda, tá? Parabéns para todo mundo que está aqui. Vamos seguir nos testes hidrostáticos? O que você acha, Tiagão? Vamos falar do teste hidrostático porque é uma coisa que causa dúvida e assim, essa alteração ela também não é recente. Essa alteração ela aconteceu lá em 2014, na alteração que teve. O que acontece até 2014? Você pegava a NR13 e ela tinha, na tabela de vencimento por categoria, 3 colunas. Então tinha a coluna de vencimento do exame externo, do exame interno e uma teste hidrostático. Então, de um certo em certo tempo, de acordo com a categoria do vaso, vencia o teste hidrostático. Então, passado lá 10 anos, eu teria que repetir o teste hidrostático no equipamento. Em 2014, quem representou as empresas na comissão tripartite de discussão foi a Petrobras e a Braskem. E a Braskem, principalmente a Petrobras ela literalmente gastava milhões para fazer um teste hidrostático, às vezes uma coluna de destilação de gás. Por quê? Era muita água, ela tinha que parar o processo, era muito demorado para fazer e tal, e ela começou a fazer algumas pesquisas em faculdades e descobriu que o teste hidrostático, depois que o equipamento estava em operação, ele não era tão eficiente assim quanto na fase de construção. Então, em 2014, retirou-se o vencimento do teste hidrostático. Isso quer dizer que o teste hidrostático não é mais obrigatório? Não. O teste hidrostático continua sendo obrigatório. Mas quando ele é obrigatório? Ele é obrigatório na fase de construção do equipamento. Então, após o equipamento construído, eu não sei se todo mundo tem conhecimento do que é o teste hidrostático. O teste hidrostático é um ensaio mecânico destrutivo. Por que ele é um ensaio mecânico destrutivo? Eu vou pegar um recipiente que pode ser, por exemplo, pegar um exemplo bem simples, um compressor igual tem lá da borracharia, que ele vai trabalhar com ar comprimido dentro dele. Só que eu, em vez de testar ele com ar, eu vou testar com água. Por quê? Porque a água é um fluido incomprimível. Se eu tenho uma falha com a água, ela só vai merejar, só vai molhar o chão. Se eu tenho uma falha com ar, ele é um fluido comprimível. Então quer dizer que vai ser uma explosão gigantesca. Então o que consiste o teste hidrostático? Encher o equipamento de água, fechar todas as suas saídas, colocar um manômetro padrão calibrado e uma bomba. Geralmente a gente usa uma bomba hidráulica manual, aonde eu vou pegar a água e jogar para dentro do tanque. E aí eu vou aumentando a pressão dele. Qual é a pressão de teste hidrostático que a gente aplica? Geralmente uma vez e meia a PMTA. Então se o equipamento é projetado para trabalhar com 10 kg, a gente vai multiplicar 10 por 1,5, vai chegar em 15. Então perceba que eu vou testar o equipamento com 15. 5 quilos a mais do que ele é permitido trabalhar. 5 quilos a mais do que a válvula de segurança vai abrir. Entendeu? Então, o teste hidrostático
testa fisicamente a estrutura do equipamento. É obrigatório? É. Quando? Na fase de construção. Então, acabou de construir, faça o teste hidrostático. Emita um certificado de teste hidrostático, manda o equipamento para o cliente com o certificado. Então, se você está na empresa e você tem certificado de teste hidrostático do seu equipamento, você não precisa mais fazer. A não ser quando? A não ser que você faça um projeto de alteração e reparo desse equipamento. Se você substituir um pedaço desse equipamento, trocar um tampo. Parece estranho quando você fala de um compressor, mas você pegar equipamento em usina de cana-de-açúcar, torre de destilação, você tem equipamento com 40, 50 metros, você pode trocar só partes dele. Então, se é um projeto na estrutura do equipamento, após fazer isso, você repete o teste hidrostático. Mas se você já tem o certificado de teste hidrostático dos equipamentos da sua empresa e eles não tiveram nenhum tipo de alteração, tá ok. Tiago, mas eu cheguei na empresa e aqui está tudo bagunçado. Eu não tenho inspeção e eu não tenho teste hidrostático dos equipamentos. Tem nenhum documento. Eu sei que tem aqui os vasos de supressão, mas não tenho nada. O que eu faço? Bom, primeira coisa, você vai descobrir se esse equipamento está em operação desde 2014, antes de 2014 ou pós 2014. Por quê? Porque foi quando saiu o teste da norma. Então, a NR13 permite que, caso o equipamento estava em operação antes de 2014, fica a cargo do profissional habilitado determinar se vai fazer teste ou não. Então, eu, como profissional habilitado, eu posso chegar lá e falar, não, esse equipamento aqui, ele tem revestimento interno de cerâmica, fazer o teste é muito complicado, eu fiz um ultrassom, fiz partícula penetrante, fiz vários testes aqui e eu garanto que ele está ok. Eu vou dispensar ele do teste hidrostático, beleza? Agora, se esse equipamento entrou em operação depois de 2014, aí eu já não tenho essa opção de desqualificar o teste hidrostático, de dispensar ele. Obrigatoriamente, se ele tiver em operação depois de 2014, que foi quando alterou, quando eu for fazer a próxima inspeção, eu vou ter que fazer o teste hidrostático e emitir um certificado. Emitido esse certificado, o certificado está valendo e não precisa mais fazer. Então o teste hidrostático ele não deixou de existir, porém ele deixou de ser um ensaio, um teste que eu faço periodicamente nos vasos. Tirando essas exceções que eu falei, você fez uma vez, não precisa mais fazer. Ficou claro? Maravilha, Tiagão, olha só, o Felipe sempre acompanha a gente, ele está aqui, ó. Vasos de pressão novos. É necessária a documentação prevista na NR13? Sim. E o que é previsto, Felipe, na NR13? Tá? Então, pela NR13, todo vaso sob pressão tem que ter um registro de segurança, que é esse livro aqui de capa preta e páginas numeradas. Tem que ter um certificado, um relatório de inspeção de vaso sob pressão. Então, isso aqui é um relatório. Aqui dentro tem certificado de calibração de válvula e de manômetro. Então, relatório de inspeção, livro, obrigatório. Prontuário. O que é o prontuário? Prontuário é um desenho técnico do equipamento, dizendo quais os dispositivos de segurança ele tem, aonde estão instalados. Por exemplo, esse daqui, ó, né? Um desenho técnico, um prontuário. E aqui dentro eu tenho a memória de cálculo para determinar qual a pressão máxima de trabalho admissível que esse equipamento pode trabalhar. Se você comprou equipamento novo, esse prontuário tem que vir junto, tá? Quem vende o vaso sob pressão tem que te fornecer. Caso ele não forneça, ou você já tem o equipamento há muito tempo, a NR13 permite reconstituir. Isso aqui é uma reconstituição que eu faço pela minha empresa. Então, isso aqui foi um prontuário que foi reconstituído. Por quê? O equipamento já estava em uso, chegamos lá na empresa, não tinha, já fazia 10, 15 anos que tinha comprado, não tinha mais como pedir para o fabricante. Então, pode se reconstituir. Ok? Então, o equipamento novo tem que ter. A única ressalva que eu vou fazer aí é o seguinte: caso o equipamento seja novo, categoria 4 ou 5, e ele é vendido comercialmente, ele está dispensado da inspeção inicial. Então, você só vai ter que tomar cuidado para ver qual que é a categoria dele, e aí a periódica que você vai fazer a partir do vencimento. Ok? Mas, tirando aí a categoria 4 e 5, novo. E pessoal, eu queria dizer qual que é a importância de você fazer uma inspeção inicial no equipamento mesmo sendo novo. Vamos imaginar que você comprou um reator, né, para uma indústria química. Esse reator ele foi transportado da empresa num caminhão. Ele é grande. Na maioria das vezes ele foi içado. Né? E se nesse transporte bateu e trincou uma solda, mesmo que ele tenha sido feito teste hidrostático lá no fabricante, você acha que está tudo ok, instala o equipamento, na hora de colocar em operação ele começa a vazar o fluido. Esse fluido é tóxico. Isso é
né, espalha isso. Não estou nem dizendo que ele vai explodir, mas só de vazar alguma coisa ali dentro já pode ser perigoso. Então a inspeção inicial ela é importante por conta disso também. Você testar também o conjunto de tubulações que você ligou. Se é uma caldeira, o sistema de alarme de incêndio dessa caldeira... incêndio não. O sistema de alarme de nível baixo ou alto de água dessa caldeira. Então perceba que é equipamento e tem um monte de coisa. Oi. Tiagão, me perdoe, vou ter que interromper vocês. 20 segundos, o Instagram vai desconectar nós aqui. Muita coisa boa. Salve para todo mundo. Parabéns, obrigado, Tiagão. Parabéns. Manda um tchau pro pessoal aí, Tiagão, também. Valeu, pessoal. Bom final de semana aí. Não deixa